Resolução da questão aqui número 31 do vestibular de medicina da Unifip 2025.1. Essa questãozinha aqui, ela diz o seguinte: um trabalhador de uma fábrica tenta mover uma caixa ao longo de um piso horizontal aplicando uma força F que forma um ângulo θ com a horizontal como ilustrado na figura. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o piso vale μ0. Então, aqui, o coeficiente de atrito estático entre a casa e o piso vale μ0. Considere a caixa como uma partícula material. Assinale a expressão para o valor máximo de F para que a caixa permaneça em repouso, tá? Então, a gente quer o valor máximo da força que está sendo aplicada para que a caixa permaneça em repouso. Então, eu vou refazer esse desenho aqui embaixo, certo? Então, eu vou refazer esse desenho aqui embaixo. Está aqui o piso. Aqui em cima do piso eu vou colocar a nossa caixinha. O rapaz está movendo. E as forças que estão sendo aplicadas para puxar essa caixa aí, tá? Então, quais são as forças? Vou colocar aqui de vermelho as forças que a gente sabe que tem nessa caixa, que são o peso, né? A força peso, que ela é aqui, ó, vertical e para baixo. Com a força peso, a atração gravitacional da Terra, né? Além disso, nós temos também a força normal aqui para cima. Então, nós temos aqui a força normal, que é uma força de reação à compressão. Como a caixa está comprimindo a superfície, existe uma reação da superfície empurrando essa caixa para cima. Ok. O que mais que nós temos? Temos também a força de atrito. A força de atrito ela é sempre contrária à tendência de movimento, né? Então, se o rapaz está puxando ela para cá, a tendência da caixa, da força de atrito, é não deixar e acabar puxando para o outro lado, ok? Então, isso aqui seria a FAT, a força de atrito. E, além disso, nós temos, é claro, né, uma corda que está... Né, o rapaz está puxando uma corda nessa direção aqui, ó, certo? O rapaz está puxando uma corda nessa direção. Essa direção ela faz um certo ângulozinho aqui com o eixo X. Volto a colocar esse menos para baixo, por motivo, né? Com o eixo X, certo? Então, aqui, ó, faz um certo ângulozinho θ com o eixo X, ok? E essa força que ele está fazendo é a força de tração, tá? Mas ela está sendo feita, obviamente, aqui ao longo da corda. A força F é a força de tração que o cara está fazendo aí para poder puxar essa caixa por esse piso, certo? Aí tudo bem. O que a gente vai ter que fazer aqui vai ser decompor essa força F, porque essa força F ela não está alinhada com as outras forças. Ela não está, por exemplo, na mesma direção da força de atrito, nem ela está na mesma direção que as forças normal e peso. Então a gente vai precisar fazer uma decomposição dessa força. Não sei se você lembra como é que faz a decomposição de forças, mas eu vou fazer aqui, ó, o azul. Para a gente decompor a força, a gente vai ligar a extremidade do vetor força aqui, ó, ao eixo X. E este tamanho a gente vai chamar aqui de Fx, tá? Fx. Então, essa componente em azul no eixo X, ela vai ser a componente da força que foi decomposta e que está sobre o eixo X. Fazendo a mesma coisa para o eixo Y, olha só. Então, eu vou traçar isso aqui, ó, até chegar aqui no eixo Y. E ao chegar no eixo Y, eu vou traçar, então, aqui essa componente vertical, certo? Essa componente vertical, eu vou chamar de Fy. Então, tá bom.
tenho aí o fx e tenho o fy, ok? Temos o fx e o fy. Repare o seguinte, se a gente pegar aqui e fechar este triângulozinho, a gente fechar esse triângulozinho, essa componente fy, ela é exatamente esse tamanho, certo? O fy é exatamente esse tamanho. Então a gente pode dizer que isso aqui, ó, opa, que isso aqui é o próprio fy, né? Dessa maneira, nós temos aqui, pessoal, um triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo. Se eu enxergar que isso aqui, ó, é uma luzinha de 90 graus. Dessa maneira, nós podemos utilizar definições trigonométricas de seno e cosseno para descobrir quem são essas componentes fx e fy. Por exemplo, pela definição do cosseno, né? O cosseno de um ângulo, θ, é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Nesse triângulo retângulo aqui, quem que é o cateto adjacente? Vai ser o fx, né? Vai ser o fx. Então, aqui, ó, fx sobre a hipotenusa que vale f, né? Então, isso aqui é fx sobre f, logo, o fx é igual ao f vezes o cosseno de θ, certo? Peguei apenas esse f que estava dividindo e passei lá para o outro lado com a operação inversa, né, que é a multiplicação. Então, tudo bem. Chegamos nessa equaçãozinha aqui, que f de x é igual a f vezes o cosseno de θ. Consequentemente, se você aplicar a definição do seno, o seno de θ, ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto aqui vai ser o fy, a hipotenusa vai ser o próprio f. Então, fy é igual a f vezes o seno do ângulozinho θ. Tá? Então, nós descobrimos com isso quais são os valores das componentes fx e fy, certo? Descobrimos quem são fx e quem é fy. Opa, que não tá fechando aqui? Deixa eu só fechar esse aqui para ficar bonitinho. Oxi. Ah, tá. Fx e fy, ok? Aplicando agora a segunda lei de Newton, pessoal. Então vamos aqui, ó. Vamos aplicando a segunda lei de Newton. Então vamos só pegar novamente esse desenho aqui, tá? Pegar novamente esse desenho aqui. Vou trazer ele aqui para baixo para a gente ver melhor. E vou dar uma secada nesse desenho, que não precisa mais de tanta informação, senão a gente já sabe as informações importantes a gente já sabe sobre eles. Então, aqui nós temos as forças, as novas forças marcadas, né? Vamos só marcar aqui as novas forças. Quais são as novas forças que a gente descobriu? Não são novas forças, né? São as componentes da força de tração. Nós temos aqui para cima, ó, um Fy. E aqui para a direita, a gente vai ter agora um Fx, tá? Fx e Fy. Pronto. Agora a gente vai aplicar a segunda lei de Newton tanto para o eixo x quanto para o eixo y. Primeiramente, ó, em x, no eixo x.
Como nós queremos aqui uma situação de equilíbrio, veja só, o valor máximo da força para que a caixa permaneça em repouso, então as componentes da força no eixo X, elas precisam ser iguais. Ou seja, a força de atrito, ela precisa ser igual ao Fx, certo? Então, situação de repouso, se a caixa ela tem que estar parada, então uma força não pode ser maior do que a outra. Se a força Fx for maior do que a força de atrito, então a tendência desse bloquinho vai ser se movimentar para onde a força é maior. Tá? Então, se o bloco está parado, essas forças necessariamente elas precisam ser iguais. A força de atrito, ela é por definição μ, o coeficiente de atrito estático, vezes a normal, que é igual ao f de x, mas a gente já sabe quem é o fx. O fx é o f cosseno de θ. Então a gente vai escrever aqui que o fx é o f vezes cosseno de θ, certo? Tá, em x é só isso que a gente pode fazer por enquanto. Agora vamos para y, tá? No eixo y, novamente, situação de repouso, as forças, elas precisam se igualar, elas precisam ser iguais, né? Elas, aqui estão em sentidos diferentes, elas precisam ser iguais. Então, aqui, ó, a força peso, ela precisa ser igual à soma das forças que estão no sentido oposto. Então, a força normal mais a força, a componente da força em y, ela é igual ao peso normal mais quem é Fy? Fy é o F vezes o seno de θ. F vezes o seno de θ, que é igual ao peso. Repare que a força normal ela aparece aqui e ela aparece aqui em cima. Então a gente pode isolar ela em uma dessas equações e substituir na outra. Vou fazer isso em x, que parece ser mais simples, né? Então vamos aqui, ó, dizer que a força normal é F cosseno de θ, como o μ está multiplicando a normal ali até a gente vai passar ele dividindo aqui, certo? Então a normal é igual a F vezes o cosseno de θ dividido pelo coeficiente de atrito, e agora a gente vai substituir ele nesta equação, certo? Então a normal é F vezes o cosseno de θ dividido por μ mais F vezes seno de θ, que é igual ao peso, ok? Então eu vou só continuar essa conta ali embaixo. Deixa eu duplicar aqui e trazer para aqui para baixo, porque agora é uma questão de matemática, né? Vamos só aqui, o que a gente pode fazer? O μ ele aparece aqui embaixo, eu quero sumir com esse μ, então eu vou multiplicar aqui em cima, ó, por μ. Se eu faço isso neste termo, eu tenho que fazer também neste outro termo, então eu tenho que multiplicar aqui por μ. Da mesma forma, no outro lado da equação eu também tenho que multiplicar por μ. O que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro também, certo? Então, aqui a gente já vê que o μ ele corta com esse μ daqui. E aí a gente vai poder colocar esse f que aparece aqui, ó, em evidência, né? Então, colocando esse f em evidência, f se multiplica, foi que sobrou aqui, cosseno de θ, mais μ, tá ali, ó, vezes seno de θ. Isso é igual a o μ vezes o peso, certo? Lá do outro lado. Como que a gente quer saber quem é essa força F? Vamos isolar ela desse lado da equação, passando todo o resto do outro lado, dividindo, ok? Então, essa força F, para encerrar a conta, ela vai ser igual a μ vezes o peso, dividido por tudo isso. O cosseno de θ mais μ vezes o seno de θ. Tá? E essa é a resposta final do problema. Vamos só dar uma olhada lá
nas alternativas, qual será a resposta correta, certo? Então eu vou só pegar ela aqui para a gente, para que a gente possa dar uma comparada melhor nas alternativas e ver qual é a correta. Então, mi vezes p dividido pelo cosseno de θ mais mi seno de θ, né? Alternativa correta, letra C. Ok? Bem, pessoal.